7 horas mais 30 minutos. Confira agora as principais manchetes desta segunda-feira. Loja de departamentos Avan divulga 150 vagas de emprego para sua nova filial em Jacareí. No litoral norte de São Paulo, o turista morre afogado após entrar no mar para salvar o filho de 11 anos. E mais oportunidade para você nesta segunda-feira. Qualifica São José inicia ano com 325 vagas para cursos de capacitação profissional em São José dos Campos. E também ao vivo, destaque esportivo de Luiz de Oliveira abrindo os trabalhos do esporte na Rádio Mensagem em 2020. Copinha, a maior disputa de base do futebol do mundo. E ao vivo em nossos estúdios, daqui a pouquinho, o Rogério Nakata, que é especialista em finanças e investimentos, a partir das 8h20 da manhã. Tudo isso e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 31 minutos. Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 6 de janeiro de 2020. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a mesa de som é de Robson Barros e a direção é do Padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. E até o finalzinho deste mês você acessa o nosso jornal e participa ao vivo somente pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Previsão do tempo. 7h32 para você não perder a hora, e a segunda-feira será um dia com maiores aberturas de sol, mas também com pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As temperaturas aqui nas cidades da região, Jacareí e São José, entrarão em elevação, podendo chegar até 30 graus nessa segunda-feira. A temperatura mínima em Jacareí e São José fica na casa dos 20 graus. E na terça-feira a tendência é a maior parte do dia com predomínio de sol entre nuvens. À tarde voltarão nessa terça-feira a ocorrer pancadas de chuva, mas de forma mais isolada, confirmando também a informação que nós tivemos aí, de acordo com a Defesa Civil de Jacareí, de chuva pelo menos até essa terça-feira aqui em toda a região. Estradas. 7h33 e o retorno do feriado foi relativamente tranquilo. Muita gente deixou para voltar aí nos 49 do segundo tempo. Teve gente que foi privilegiado, conseguiu esticar bastante a folga, voltou só nesse domingo, quiçá nessa segunda-feira, Tem gente que está voltando agora do feriado no litoral norte de São Paulo, também voltando aí da Serra da Mantiqueira. E é claro que isso aumenta também o trânsito na rodovia Presidente Dutra, que nesse momento tem um trânsito relativamente bom aqui na região do Vale, um pouco mais movimentado na chegada à capital paulista, muitas pessoas ainda chegando, voltando aí à sua rotina na manhã dessa segunda-feira, mas não há registros de acidentes graves nas últimas horas em todas as estradas da nossa região. Mercado financeiro. E começa a valer a partir desta segunda-feira o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial e também novas regras que permitem a cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar esse crédito. A cobrança de tarifa só será permitida nesse primeiro momento para novos contratos. Para quem já tem cheque especial, a mudança nas regras passará a valer a partir do dia 1º de junho. Essas alterações foram definidas em novembro do ano passado pelo Banco Central. Até então não havia um limite para a taxa de cheque especial, uma das modalidades de crédito hoje mais caras do país e utilizada sobretudo pela população de menor renda. E os bancos só eram remunerados quando os clientes de fato faziam uso dessa modalidade. O Banco Central disse que autorizou a cobrança da taxa para ajudar a reduzir o custo do cheque especial. Hoje os bancos disponibilizam cerca de 350 bilhões de reais aos clientes como limite,
Deste total, apenas 26 bilhões foram de fato utilizados neste ano, a uma taxa média de 12% ao mês. Isso significa que 324 bilhões restantes não resultaram em juros para as instituições financeiras, ou seja, geraram um custo de capital que é repassado para os consumidores. Por isso que o cheque especial é tão caro, fazendo com que o produto se torne aí muito, muito caro realmente. A ideia do órgão, do Banco Central, é desestimular os correntistas a terem altos limites, o que em tese reduziria o custo para os bancos e, consequentemente, os juros da modalidade. Você que está preocupado com essa informação aí da taxa do cheque especial, procure então a sua rede bancária para mais informações também e, se for necessário, reduza o seu limite para que você não entre nessa taxa aí do cheque especial e diminua também as tarifas que você já paga para os bancos todos os anos. Esporte. Eu tava com saudade dessa musiquinha, os meninos tiraram férias, mas estão voltando com a corda toda, como a gente costuma dizer, não é isso, Luiz? Bom dia! Bom dia, graças a Deus, já estávamos com saudade, já eu acordava certas manhãs, já acreditando que tinha que entrar no ar. Você já imaginou, Aninha? Eu já imaginei, porque eu já sonhei que eu estava apresentando o jornal. Então, você acorda catando cavaco, como se diz. É verdade. Um dia eu acordei um pouco mais tarde, o corpo estava se habituando ao descanso. Falei, meu Deus, eu tenho que entrar no ar. Hoje é meu plantão. Aí que eu percebi que nós estávamos de férias. Mas o meu caro Robinho, todos os nossos ouvintes, acredito que estão tudo na Santa Paz, né, Aninha? Tudo certinho, com um amigo. Graças a Deus, bem, final de ano muito bem, festa com a família, acredito que todos nós tivemos uma passagem de ano na graça de Deus, do menino Jesus, e vamos entrar 2020 com muito mais fogosidade no nosso jornal esportivo. Creia nisso, minha cara Aninha. Se Deus quiser. E como é que a gente fica nesse comecinho de ano, além da copinha, Luiz? O que mais tem de assunto aí? Hoje, o mais forte no nosso estado, ou praticamente no Brasil, já que a Copa São Paulo, ela monopoliza todo o futebol brasileiro e exterior também, já que tem times aqui da nossa fronteira, Uruguai, Paraguai, disputando também. Mas a Copinha, ela é hoje um evento já pegado pelo mundo todo da Copinha. Temos olheiros, empresários estrangeiros nos campos de futebol distribuídos aqui no estado de São Paulo, olhando as preciosidades jovens que podem surgir. Isso é inevitável até, não tem como evitar a presença de um empresário estrangeiro de olho em um determinado jogador. Isso ocorre mesmo. A Copinha, ela é atrativa, ela é esse chamariz, para os empresários acompanhar aquele futuro astro do futebol. Isso acontece e por isso que a Copinha é muito forte. Nós temos esse tipo de disputa de Copas, Rio Grande do Sul, de BH, tudo, mas ela não tem o mesmo glamour, ela não tem a mesma elite, que tem hoje a Copa São Paulo. E ela que está em movimento, ela que está movimentando todo o jornalismo esportivo do estado, até do país, televisão, 3, 4 canais cobrindo a Copinha e mostra a grande importância da Copinha, minha carana? Com certeza, até enquanto você falava, fiquei na dúvida aqui pensando qual faixa etária que nós estamos falando, Luiz. Copinha, quantos anos aproximadamente? 23 anos, até 23 anos a Copinha, Bacana. Então, você percebe que hoje um jogador bem trabalhado, ele começa aos 17 anos e 23 ele está no ápice para ser já um titular, ele já está no ápice para ser transferido, enfim. E quando ele disputa a Copinha com 23 anos, praticamente é a última Copinha dele. E aí é onde esse jogador, com essa faixa etária, ele se dedica ao máximo, porque ele sabe que ali é o fim da linha da vitrine do futebol brasileiro. Então a Copinha tem essa faixa de idade exatamente, até porque pode jogar jogadores que estão no time titular. O São Paulo, por exemplo, o São Paulo que teve um empate horrível contra o Operário do Paraná em 0-0 e já está sendo cornetado pelos torcedores por esse empate que aconteceu na partida
na primeira rodada e vai estar jogando com praticamente os seus titulares, né, que já estão titulares, mas são ainda base, ainda tem uma faixa etária propícia para a Copinha. Então é aproveitado para criar mais cascudez, ficar mais cascudo, né, e então isso acresce muito a qualidade da Copinha. Para você ter uma ideia, na primeira grande rodada, nós tivemos o Corinthians batendo, né, o Retro do Pernambuco por 2-0, o Santos goleou por 4-1 o Esporte Clube Timon, né, e o Palmeiras acabou batendo a União do Mato Grosso por 3-1. São Paulo, já disse, 0-0 com o Operário, está dando muito burburinho já lá, que a torcida ficou muito brava com isso. E ontem, na sequência da rodada, segunda rodada já, o Palmeiras bateu o Petronilha por 2-0, já faz garantidamente a sua classificação, e hoje a sequência. E a Copinha dá muita audiência, minha cara, porque tem muitas pessoas de férias no litoral, né, no período da tarde, ele se dedica a acompanhar a Copinha. Hoje nós teremos o Olímpico de Sergipe e o Santos. Santos, por sinal, anote aí, minha cara Ana e amigos do jornal, Lucas Lourenço, esse é o nome de destaque, 10 da equipe do Santos, 18 anos, esse moleque vai dar muito o que falar, marca bem esse nome aí, Lucas Lourenço. Nas duas partidas que eu acompanhei, né, do Santos, fiquei encantado com esse jogador, passe perfeito, arremate certíssimo, certeiro ao gol, sabe se colocar, joga de cabeça erguida. Esse nome é interessante, será o grande destaque da Copinha, Lucas Lourenço, o 10 do Santos. E na sequência, nós teremos o Fluminense do Piauí enfrentando o Corinthians. A base do Corinthians não está boa esse ano, sempre foi uma base fortíssima, campeã, chegando nas finais com títulos. Esse ano a coisa está um pouco mais complicada na base do Corinthians. Não é a mesma qualidade do tempo passado, não. E amanhã nós teremos o São Paulo, que tanto foi criticado no empate 0-0 com o Operário do Paraná, vai pegar o Palmeiras. O São Paulo tem trauma do Palmeiras, sabe, Ana? Do Rio Grande do Norte. Palmeiras do Rio Grande do Norte e São Paulo na partida das 21h30 pela Copinha, minha cara Ana. Essa é a sequência da rodada. Bacana, amigo. Esse calendário todo de jogos, a gente está falando aí de Federação Paulista de Futebol, né? Correto. Bacana, muito bom. O amigo volta no finalzinho dessa edição? Só para rematar, lembrando até que, inclusive, essa competição, ela é da Secretaria de Esportes da Prefeitura. Isso aconteceu lá atrás, era só times da cidade de São Paulo que disputava para comemorar o 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Então, a Secretaria de Esportes, na época, lá no primórdios de 1960, anos 60, era só para cá. E depois, politicamente, economicamente, interesse de televisão e tantos outros, hoje tem 127, lembrando que era 128, a equipe do Flamengo Carioca se acovardou, percebeu que ia usar o Sub-23 para disputar o futebol carioca em descanso ao time titular que disputou o Interclubes em dezembro, então tem que dar férias para a moçada, e vai usar o Sub-23. Eles não quiseram mandar jogadores de faixa etária abaixo, porque sabe que ia chegar aqui e encontrar grandes forças da base de outros clubes, e acredito que a vaidade de títulos conquistados, né, de Libertadores, Brasileiro e tal, o Flamengo ficou com medo de mandar levar uma sova aqui em São Paulo, na Copinha, e começar o ano com derrota. Então acredito que a diretoria pensou por esse lado. Mas que jogadores tinham sim para mandar para São Paulo? Está fora, e só registrando, minha cara Ana e amigos, esse WO, essa ausência do Flamengo numa competição da Copinha, poderá e deverá. Eu quero ver até a coragem da Federação Paulista. São 5 anos ausente da disputa da Copinha, o time que se inscreve, o time que se habilita tudo e depois não comparece para a disputa. Eu quero ver se a Federação vai ter o peso e a medida da justiça, da regra que é a Copinha, e aplicar isso em cima do Flamengo, minha carana. E a Copinha, só completando, minha carana, para fechar esse bloco de Copa, o Taubaté, né, que é a região nossa jogando também, bateu o capital do Tocantins por 3-0, o Atlético Mineiro perdeu
Foi uma derrota sentida pelos mineiros, perdeu para o River do Piauí por 1-0, e hoje, dia 6, a cidade de Taubaté está já movimentando para acompanhar o burrinho da Central, que vai enfrentar o River na partida das 12h45, ou 13 horas, no caso. Capital e Tocantins e Atlético Mineiro fazem a partida de fundo às 15 horas, e na cidade de Guará, que temos o Mantiqueira da nossa região representando o Guará, que perdeu a primeira para o São Bernardo por 4-0, e hoje, às 1h da tarde, Mantiqueira e Resende do Rio de Janeiro complementa a rodada da Copinha Minha Carana, e voltarei falando mais no bloco segundo dentro do Jornal Minha Carana. Valeu, amigo. Muito obrigada pelas informações. 7h45. Luiz falou agora um pouquinho do Flamengo. Eu lembrei que eu acabei de ler que o Flamengo está com camisas esgotadas nesse ano de 2020, nesse início de 2020, sem previsão da marca Adidas liberar novas unidades. Acreditem vocês, viu? Chegamos nesse dia. Uma belíssima campanha aí do time do Flamengo, né, que começou amargando aí uma tragédia no ano de 2019 e encerrou muito bem com várias lições de empreendedorismo, também inspiração do ponto de vista do esporte, de direção, gerenciamento de equipe e até mesmo, sobretudo, aí do próprio clube, né? Então, muito bacana o exemplo do Flamengo também. 7h46, a gente segue aqui com informações no nosso Jornal da Mensagem. Deixa eu dar um destaque aqui para quem é da região do Vale do Paraíba. A Prefeitura de Campos do Jordão abriu concurso público destinado ao preenchimento imediato de 135 vagas e também a formação de um cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 de janeiro até o dia 6 de fevereiro e há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, do fundamental incompleto até o superior. São várias vagas realmente, os salários variam de R$ 1.045 a até R$ 4.923, também com abono, auxílio alimentação no valor de R$ 600, vários benefícios, e a jornada de trabalho varia, né, de 20 até 40 horas semanais. Então são várias oportunidades. Isso tudo está em concursos.ip.fai.org.br. Tem as taxinhas também para você fazer o concurso. Só para você se situar aqui, a gente tem desde vaga de coveiro, uma vaga, faxineiro, agente de defesa civil, bombeiro, motorista, operador de máquinas, tem recepcionista, várias vagas. São 135 vagas para preenchimento imediato e também a formação de cadastro reserva, né? Muito interessante, muitas oportunidades realmente, tudo isso lá no site também da Prefeitura de Campos do Jordão, com concurso público aberto. 7h47, um turista de 42 anos de Brasília morreu afogado depois de entrar no mar para resgatar o filho em Ubatuba neste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o adolescente foi arrastado pela correnteza e o pai entrou no mar para ajudar o jovem. O adolescente de 11 anos passa bem. O caso, infelizmente, aconteceu na praia de Ubatumirim por volta de 2h30 da tarde neste domingo. Segundo os bombeiros, o filho dele, de 11 anos, entrou aí no mar e foi arrastado pela correnteza. Ao perceber isso, o pai e outras pessoas que estavam na praia entraram no mar para ajudar o garoto. Os bombeiros foram acionados e fizeram o resgate do adolescente. Minutos depois do socorro, a família percebeu que o pai não havia voltado do mar. E aí as equipes o encontraram já desacordado. O homem foi socorrido, mas infelizmente não resistiu e morreu. Ainda, infelizmente, também neste domingo, um jovem de 26 anos morreu afogado na Praia do Félix. Segundo os bombeiros, ele era de Guarulhos e deixava a praia quando o acidente aconteceu. Testemunhas contaram que esse jovem de 26 anos entrou na água para tirar a areia do corpo, olha só, minha gente, mas foi surpreendido por uma onda. Os bombeiros conseguiram retirar o jovem do mar, mas ele não resistiu e infelizmente faleceu. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h49, e ainda notícias aí do litoral norte de São Paulo. Um militar ficou ferido na manhã desse domingo após um bote da Capitania dos Portos explodir e pegar fogo no canal de São Sebastião.
O incêndio aconteceu próximo à região de embarque da balsa que faz a travessia marítima até Ilhabela. Segundo a Capitania dos Portos, o incêndio começou por volta de 11h30 da manhã e 3 tripulantes que estavam na embarcação foram lançados ao mar no momento da explosão. 2 deles foram socorridos e levados para a unidade de pronto atendimento, mas apenas um deles com ferimentos leves. O militar foi atendido e foi liberado. A embarcação foi consumida pelas chamas e afundou. Olha a cena, né? A Capitania dos Portos informou que vai agora abrir uma sindicância para apurar o que provocou a explosão. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h50 e a temporada de verão é a mais esperada aí para quem vive do turismo também. Ubatuba, no período, a cidade recebe, claro, milhares de turistas e o fluxo reflete na demanda de serviços, né? A questão da água, a questão do lixo também. E nos últimos dias, moradores reclamaram que cenas com lixo amontoado nas ruas se tornaram comuns no litoral norte, sobretudo em Ubatuba. De acordo com a prefeitura da cidade de Ubatuba, a produção de lixo por dia na cidade mais do que triplicou, saltando de 70 toneladas para 253 toneladas por dia. Quem visita a cidade procura paisagens que misturam aí a calmaria da areia, do sol e do mar, mas o alto fluxo de turismo traz aí um cenário bastante indesejado, que é o lixo. Esses amontoados continuam por toda a região. Os moradores contam que há locais sem coleta há mais de uma semana. Por conta justamente desse aumento da demanda, o pessoal lá não está dando conta de fazer a coleta em toda a cidade. Lembrando que em algumas cidades também do litoral norte de São Paulo há o transbordo, né? Não há aterro sanitário ali na região litorânea, se eu não me engano. As prefeituras pagam os valores para que esse lixo suba a serra, né? Então, com o volume triplicado, a situação realmente complica bastante. Falando ainda de lixo, lixo também aqui em Jacareí, viu? Muita gente ainda reclamando dessa situação aqui do lixo. Não há paralisação, mas há desde a última semana, nós estamos falando aqui na Rádio Mensagem, de pausas, né, em situações aí de coleta. Então o pessoal que estava acostumado a receber o caminhão de lixo em determinado dia ou todos os dias em algumas regiões aqui da cidade, está reclamando da ausência desses coletores. O nosso ouvinte que manda aqui um recadinho para a gente é a Tereza, lá no Pagador Andrade, dizendo que não teve coleta desde sábado, inclusive está sem coleta lá no bairro Pagador Andrade. E outros pontos da cidade também aí com alguns problemas na coleta de lixo. A informação que nós temos aqui é a seguinte: a prefeitura disse que não há problema em relação à coleta de lixo, né? Não há nenhuma situação pontual em relação à coleta, apenas uma manutenção dos caminhões, né? Então não há aí nenhuma paralisação, nada nesse sentido. A nota da prefeitura enviada na última semana diz o seguinte: a prefeitura informa por meio da Secretaria de Meio Ambiente que os caminhões da empresa ambiental estão passando por uma manutenção preventiva e até a próxima semana, ou seja, até esta semana, será feita uma força-tarefa para regularizar a coleta de lixo. O Sindicato dos Condutores diz que não há manutenção preventiva, pelo contrário, eles estão dizendo que a manutenção dos caminhões está precária e a prefeitura, na opinião deles, está tentando tapar o sol com a peneira. Essa é a manifestação aí do sindicato, dizendo que não há manutenção preventiva e sim uma precarização dos serviços, ou seja, os caminhões não estão bons o suficiente para conseguir atender toda a cidade dentro daquilo que é esperado, né? E a gente aguarda também o posicionamento da prefeitura se houver algum avanço em relação a isso, mas a situação ainda é um pouco irregular aí em alguns bairros da cidade de Jacareí. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h53 e criminosos fizeram 6 funcionários e um cliente reféns durante um assalto a um frigorífico neste último sábado em Taubaté. Até o momento ninguém foi preso. Esse crime aconteceu no comércio que fica na região do Parque Ipanema e, de acordo com a polícia, 2 homens armados invadiram o local e anunciaram esse assalto. O gerente foi agredido com coronhadas e um deles chegou a fazer um disparo, um dos bandidos chegou a fazer um disparo com a arma, mas estava sem munição. Durante esse assalto ao frigorífico, um cliente que aguardava uma encomenda chegou ao local e também foi rendido pelos bandidos.
Na fuga, os criminosos trancaram as vítimas na câmara fria, olha só, gente, e fugiram com o carro do cliente. A polícia foi acionada, mas o grupo conseguiu fugir. Eles levaram dinheiro do caixa do estabelecimento e o valor até o momento não foi informado. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E uma casa de veraneio pegou fogo na madrugada deste último sábado em Ubatuba. A casa fica no bairro Maranduba e não havia ninguém hospedado no imóvel quando as chamas começaram. De acordo com os bombeiros, o fogo começou na cozinha do imóvel e se alastrou para a sala. Vizinhos perceberam o fogo e acionaram imediatamente os bombeiros. O incêndio foi contido em poucos minutos, mas as chamas destruíram 2 cômodos da casa. A suspeita dos bombeiros é de que a causa tenha sido um curto-circuito. 7h55 e um homem ficou ferido após parte do telhado de um galpão desabar sobre ele na tarde desta última sexta-feira no bairro Jardim Santa Maria, aqui em Jacareí. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte da cobertura do galpão de uma empresa desabou por volta de 3h30 da tarde e atingiu o trabalhador que estava no local. A vítima trabalhava em uma plataforma a cerca de 4 metros do chão e caiu após ser atingida pela estrutura do telhado. Ele, felizmente, teve ferimentos leves e foi socorrido para o pronto-socorro da cidade. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h56 e o litoral norte registrou o menor tempo de espera para a travessia entre São Sebastião e Ilhabela durante essa temporada de verão. A demora, que já chegou a ultrapassar 5 horas a verões passados, foi de apenas 45 minutos. Os dados são da Secretaria de Logística e Transportes, que registra os números desde 2011. Neste ano, o tempo máximo foi constatado nos dias 23 e 26 de dezembro. Para o secretário João Otaviano Machado, o protagonismo da redução de espera está na operação de 2 catamarãs que fazem agora a travessia de pedestres e também na realização de manutenção das balsas no sistema 24 horas. O sistema de manutenção foi bastante alterado e as lanchas aí para pedestres, segundo o secretário, trouxeram uma boa alternativa ali para os moradores da região. A baixa no tempo de espera foi acompanhada também pelo registro de maior volume transportado desde 2011, com cerca de 147 mil pessoas entre pedestres, ciclistas e também veículos. Para a temporada, o secretário estadual deseja que o tempo máximo de espera no canal entre São Sebastião e Ilhabela se mantenha dentro de meia hora. A maior demora registrada desde o início da série histórica foi em 2013, de 2013 para 2014, quando naquela época foram cerca de 5 horas e 30 minutos, imaginem vocês, né? De 2015 para 2016 caiu para 4 horas, de 2018 para 2019 foram 3 horas e 50 minutos. E agora a promessa é de uma média de 45 minutos com esses 2 catamarãs cedidos então pelo governo do estado de São Paulo. 7h58, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo informações então da divulgação aí do link de acesso para você que quer mandar o seu currículo para a Van aqui em Jacareí. São cerca de 150 vagas. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes para você. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. 1470, a frequência da evangelização. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8 horas em ponto, confira agora as principais manchetes dos jornais que circulam nas principais bancas do Brasil nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. Folha de São Paulo, Irã deixa acordo nuclear, Iraque pode expulsar Estados Unidos. O Estado de São Paulo, Iraque exige saída dos Estados Unidos, Irã deixa acordo nuclear. O Correio Brasiliense, Irã sai de acordo nuclear e pode produzir armas nucleares. De Minas Gerais, o estado de Minas, gasolina inaugura desafios do governo mineiro em 2020. O Diário de Pernambuco, Irã encerra acordo nuclear. Rio Grande do Norte, Tribuna do Norte. Em 2019, Rio Grande do Norte teve maior aumento na abertura de novas empresas. O Valor Econômico, Trump diz que retaliação do Irã pode ser desproporcional. Do Rio de Janeiro, jornal O Globo, construção civil deve crescer 3% e criar 150 mil vagas neste ano. O jornal Vale, ataque dos Estados Unidos a general do Irã cria tensão mundial. Ayatollah promete retaliação. E em Jacareí, o Diário de Jacareí destaca: a Van confirma início de contratação para a loja que está sendo construída em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 1 minuto e o governo do estado de São Paulo aposta agora na organização de um festival de música das comunidades periféricas batizado pelo governo de Favela Fest. O objetivo, segundo o governo, é conter a onda de pancadões do funk no estado, incluindo o Vale do Paraíba. Em dezembro, logo após a tragédia que provocou a morte de 9 jovens em um baile funk na favela de Paraisópolis, na capital, o governador João Dória lançou o Favela Fest, segundo ele, o primeiro festival de música das comunidades e periferias do estado de São Paulo. Ainda segundo o governador João Dória, a previsão é que a iniciativa seja realizada com recursos privados em março de 2020 e que, segundo ele, estimule talentos musicais emergentes das favelas. A meta do governo do estado é envolver cerca de 400 favelas do estado no programa. A Secretaria de Estado da Cultura informou que mais detalhes do evento serão divulgados em breve. Os artistas poderão se inscrever suas produções via aplicativo, que serão avaliadas por um júri e por votação popular em 3 etapas. Serão escolhidos 40 semifinalistas de diversos estilos musicais. Estão previstas 2 semifinais em Santo André e o final no Memorial da América Latina, em São Paulo, com apresentações de 12 selecionados de todo o estado. O governo informou que artistas receberão oportunidades de profissionalização, como prêmio, como curso, também gravação de música e um clipe, além da criação de perfis em redes sociais. A gente percebe essa iniciativa do governo, como forma de responder as várias críticas que foram feitas para o entretenimento para as comunidades, Naquela ocasião do infeliz episódio em Paraisópolis, muito foi questionado em relação à oportunidade que se oferece para esses jovens nessas comunidades, oportunidades de entretenimento. É uma iniciativa, a gente espera que dê certo, que de fato tenha o interesse dos jovens, mas fico me perguntando se houve aí, nesse meio tempo, a delicadeza de ouvir as pessoas que estão ali naquele interim, que estão entre os jovens e o poder público, Tem muitas pessoas que estão dentro das comunidades, atuando, fazendo trabalhos voluntários, em ONGs principalmente, e num momento como esse é importantíssimo ouvir essas pessoas que estão próximas aos jovens para saber se esse tipo de programa vai ter adesão ou não. Caso contrário, vira mais um programa aí para inglês ver, É tudo que ninguém quer nesse momento. E a Prefeitura de São José dos Campos abriu inscrições para cursos de qualificação profissional, 12 cursos de qualificação gratuitos, com um total de 325 vagas para você que mora em São José dos Campos.
O prazo termina entre os dias 7 e 21 de janeiro, dependendo do curso pretendido. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 156, mas a efetivação da matrícula depende da avaliação de critérios socioeconômicos, com mais chances para quem necessita mais dessa oportunidade. O programa Qualifica São José é coordenado em São José pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Os cursos são oferecidos conforme a necessidade do mercado, de acordo com o levantamento do Observatório do Trabalho da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. As aulas são ministradas por professores de instituições nacionais de renome, como, por exemplo, o SESI, o SENAC, também o SEBRAE, o SESC, várias entidades ligadas junto à Prefeitura nos programas de qualificação, e também o CEPAS, instituição de ensino vinculada à Prefeitura Municipal de São José. São vários cursos oferecidos, né? E fica aqui também o nosso elogio público à Prefeitura de ter essa sensibilidade de, já nos primeiros dias de janeiro, oferecer esses cursos todos, né? Quem tem pressa de voltar ao mercado de trabalho não pode esperar voltar ao recesso, né? Para fevereiro, março, abril, curso profissionalizante, nada disso, né? Tem que ser para ontem, né? Então, nos primeiros dias já tem que ter aí esse start com os cursos de qualificação que são muito procurados também em São José dos Campos. Nós temos, por exemplo, os cursos, o básico em departamento pessoal, oferecido pelo SENAC, também o curso em São José de hospitalidade e excelência em serviços hoteleiros, além do curso de informática, Office e Internet no SENAC, liderança também pelo SESI, o curso de organização de eventos pelo SENAC, o curso de Photoshop e tratamento de imagem também pelo SENAC, além do curso de depilação e designer de sobrancelha pelo Fundo Social de Solidariedade, o curso também de pães e bolos low carb pelo SESI, né, um filão aí para você que está empreendendo na área de gastronomia. Ainda o curso de postura profissional e comunicação pelo SESI, o curso de chocolate e pão de mel pelo SESI, também o curso de hortas caseiras pelo SESI e o curso de organização pessoal no ambiente de trabalho. Todos esses cursos, então, pelo programa Qualifica, da Prefeitura de São José, né? São vários cursos e as informações você encontra ou através do telefone 156, você que mora em São José dos Campos, ou pelo site da Prefeitura, né? Dá para entrar lá, tá muito claro o objetivo, o site da Prefeitura continua também com uma navegabilidade muito positiva. Você pode entrar lá então e fazer a sua inscrição. Você, obviamente, que mora em São José dos Campos, né? Está esperando aí para começar o ano rapidinho e quem sabe conseguir o mais rápido possível a sua recolocação no mercado de trabalho. Oito horas mais 8 minutos e, enfim, a informação divulgada aqui publicamente pela Avan em Jacareí, né, a loja de departamentos que deve contratar aí cerca de 150 pessoas para essa nova filial na cidade. E você que está atento à Rádio Mensagem, né, a essa informação, já pode aí acessar então o link que está agora no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Mensagem, já está lá essa informação para você clicar e cadastrar então o seu currículo, tá bom? Aproveita e dá um like também na nossa página aí no Facebook para você ter as informações da Rádio Mensagem, das notícias da igreja e também informações sobre oportunidades de trabalho aqui na nossa região. Essa loja da Avan, né? Ela será inaugurada em breve aqui no município de Jacareí. Quem está passando ali pela região da Getúlio Vargas já está vendo essa movimentação depois de toda aquela polêmica que nós tivemos, né? No fim das contas, o seu Luciano Ang, que é o dono da empresa, no meio de toda aquela polêmica, disse que, na verdade, ele não iria utilizar o terreno da Oca, né? Da antiga Oca, né? Que já havia sido demolida naquela situação. E sim, mais aquele terreno próximo ali ao campo de futebol, né? Então, inclusive,
ali na beiradinha a gente já está vendo ali a construção da empresa naquela modalidade de pré-moldados, né? Que é aquela coisa que a gente passa num dia, não tem nada, no dia seguinte a gente volta, está tudo de pé. Então a construção civil é muito rápida nessas demandas, né? Consegue dar uma resposta muito rápida. E com a loja assim não deve ser diferente, né? Então acredito que aí muito em breve, nos próximos meses, a loja já seja inaugurada. Eu acho que não vai ter aquela estátua da Liberdade, né, que criou também muita polêmica em várias cidades do Brasil. Nas primeiras lojas da rede ela era colocada, né, mas a partir do momento que o empresário passou a ter alguns problemas com leis, né, de ordenamento urbano, né, questão de plano diretor também, a estátua é realmente muito grande e não dá para colocar em qualquer lugar. Seria muito bacana se tivesse aqui em Jacareí alguma coisa do tipo, né, até porque as pessoas tiram foto, né, vira meio que um ponto de referência, mas acho que não é mais a prioridade aí da rede. O que a gente vai ter é a loja, né, que vai ser inaugurada em breve. Então a gente tem aí algumas vagas que já estão sendo divulgadas, como por exemplo, vaga para líder de setor, também vaga para operador de caixa, vaga para auxiliar de vendas, fiscal de loja, zelador, conferente de estoque e auxiliar visual de merchandising. Tem também muitas vagas para vendedores. E os interessados podem se inscrever então no site da empresa. Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail, tá? Segundo aí a rede de varejista. Então, você fazendo a sua inscrição pelo site, receberá aí um e-mail da empresa confirmando então o recebimento e, quem sabe, te convocando para uma entrevista. A empresa informou que deve definir já nesta próxima semana o cronograma e a previsão para início dessas atividades. Lembrando que não deve haver, pelo menos por enquanto, nenhuma ponte com o posto de atendimento ao trabalhador, né? Até se pensou que haveria aí essa possibilidade devido ao número de interessados, né? Então muitas pessoas devem se interessar por essas vagas. Normalmente quando é assim, existe aí uma colaboração por parte do PAT também, né? Para fazer essa ponte, auxiliar também a contratação, né, de novos trabalhadores, mas por enquanto não vai ser assim não, viu? A própria empresa vai fazer a seleção e só vai fazer pelo site mesmo, não tem outro meio. Então você entra lá no site da empresa e se você tiver dúvida, né, do link, esse tipo de coisa, não tem erro. Vai lá no nosso Facebook da Rádio Mensagem, nas primeiras postagens nós já temos lá o link certinho para você clicar e fazer a sua inscrição. Lembrando que é melhor você fazer tudo isso pelo computador, né? Então abra aí no seu computador, no celular pode ter alguma dificuldade para abrir, né? Dependendo da situação que você estiver. Mas o ideal mesmo pelo computador, já faz rapidinho a sua inscrição. Então quem sabe você não começa aí 2020 com um novo emprego aqui em Jacareí. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 13, vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Mensagem, também com a participação do nosso entrevistado hoje, né? Falando sobre o mercado financeiro e também outras questões ligadas aos investimentos. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem.
8h mais 15, de volta com o Jornal da Mensagem, nessa segunda-feira, começando a semana cheia de oportunidades aqui, né? Tem gente que tá perguntando, Ana, como é que eu faço para ter acesso aí ao link, né? Para ter acesso às vagas da Avan? É só entrar no nosso Facebook da Rádio Mensagem. Procura lá na busca, né, do Facebook, Rádio Mensagem, que você já vai achar a nossa página, e entrando na página, já nas primeiras postagens, você já vai identificar então essa postagem da Avan com o link para você então ter acesso a essas vagas também. 8h16, a gente já está recebendo aqui em nossos estúdios o Rogério Nakata, o Rogério que é consultor financeiro, né, especialista também em economia, entende muito desse assunto, para a gente falar um pouquinho de investimentos, vida financeira nesse ano de 2020. Rogério, muito obrigada mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Mensagem, viu? Eu que agradeço o convite, espero poder ajudar todos os ouvintes aí a ter uma vida financeira nesse ano mais planejada, né? É um dos projetos de todo mundo nesse comecinho de ano, né? Meu Deus, onde que eu tava com a cabeça em 2019, que eu gastei tanto dinheiro, para onde foi meu dinheiro? E o dinheiro se esvaiu das mãos, né, Rogério? Exatamente, teve toda essa questão da Black Friday, teve a questão, né, de receber aí o 13º para fazer as compras de Natal, as festas de Ano Novo, e aí, né, muitos consumidores, né, acabaram caindo na real que tem aí as contas do início do ano para pagar, né? Tem IPVA, IPTU, tem a matrícula da escola das crianças, ou seja, tem uma série de despesas que, se ela não se planejou, ela vai ter que agora buscar recursos ou ver formas aí de poder custear esses gastos de início de ano, né? A gente falou muito aqui na rádio nesse ano de 2019 do consumo consciente, do impulso para o consumo, né? Como a gente vive numa sociedade muito conectada, a gente vai conviver muito com isso ainda e só vai piorar, né? Esses estímulos de consumo acontecem o tempo todo. O que acontece na mente de uma pessoa financeiramente controlada que consegue bloquear esses estímulos, sobretudo as mulheres que estão nos ouvindo aí, que são bombardeadas pelas redes sociais? Existe algum mecanismo para tentar não ser tão suscetível a esses assédios, Rogério? Eu acho que a maneira mais fácil da pessoa poder não ser tão bombardeada ou ser influenciada por esses estímulos do mercado, né, é justamente a pessoa saber aquilo que ela quer. Ela sabendo aquilo que ela quer ou os objetivos que ela tem, fica mais fácil ela se policiar e ter a disciplina necessária para poder fazer o que tem que ser feito, né, fazer a poupança, fazer a reserva financeira, para poder atingir esses objetivos. O problema é quando a pessoa não tem um objetivo bem claro ou não tem uma meta, né, ela acaba aí sendo influenciada pelos ventos, né? Então, se o vento muda, ela acaba aí indo para o outro extremo, acaba gastando muito mais do que podia, e com isso ela vai acabar, né, não tendo dinheiro para fazer praticamente nada, já que ela direciona tudo isso para o consumo imediato, né? Sendo que ela tem outras coisas também que são bastante importantes e que vão demandar dela aí de disciplina. Não olhando tudo pelo lado negativo também, mas acho que, pelo menos uma impressão que eu tive, não sei se você pode confirmar, 2019 foi mais um ano em que as pessoas aos poucos estão criando uma maior consciência financeira, também por conta da internet, e muitas pessoas ajudando as pessoas a entenderem como que isso tudo funciona. Eu acho que existe uma corrente aí de pensamento, de maior conscientização também nesse sentido, né? Sim, existe mesmo um grande número de pessoas que agora busca, né, esse tipo de informação. A internet ajuda bastante a fazer isso. Existem os próprios planejadores financeiros, né, como nós, que damos esse tipo de orientação às famílias, né, atendendo elas individualmente. Então vem crescendo cada vez mais esses serviços especializados ou também de pessoas mais interessadas por esse tema. Então já deixa, vamos dizer assim, aos poucos de ser um tabu falar sobre dinheiro, e isso passa a entrar nas rodas de amigos ou em conversas, né, com a própria família a respeito desse assunto, que é algo bastante saudável, né? Porque já que a gente fala de tantos temas, a saúde financeira é uma das mais delicadas e precisa realmente ser conversada com todos os participantes, né, daquele convívio familiar. A saúde financeira, ela impacta em outras saúdes também, né? A saúde mesmo do corpo, da mente, né? Uma vez que a pessoa não tem aí uma administração dos seus bens de forma correta, isso vai acarretar vários desdobramentos, desde falta de dinheiro
para pagar situações envolvendo saúde num futuro, né? Ou até mesmo dores de cabeça, problemas emocionais por conta, né, de dívidas, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente não está sendo aí ganancioso falando de dinheiro, né? A gente está sendo coerente com a nossa vida, né, Rogério? A gente está sendo atuando de forma preventiva, né? Tudo na nossa vida a gente também tem que pensar, ser otimista, ser positivo, né? Mas também pensar que coisas podem acontecer, né? Independente da nossa boa vontade, independente da gente ser bastante otimista com as coisas. Então a gente precisa também atuar de maneira preventiva. Assim como você faz manutenção do carro de forma que ele não tenha um defeito no futuro, você precisa fazer isso também com a sua própria vida, né? Separar uma parte dos seus recursos, pensar na questão da aposentadoria, porque lá na frente, quando você precisar disso, né, você fez o que tinha que ser feito, ou fez a reserva necessária, adequada para esse determinado fim. Eu acho que uma ficha que caiu muito em 2019 foi essa ficha da aposentadoria. Porque como a gente teve essa reforma que começou bem rigorosa e não terminou tão rigorosa assim, a gente conseguiu ter uma breve noção do nível da situação que está hoje o país, do ponto de vista de honrar os seus compromissos com aqueles que já, né, foi assumido. E principalmente se isso vai ser possível no futuro breve, que é a nossa hora de se aposentar. Acho que todo mundo por um momento parou para pensar, pelo menos os ouvintes da Rádio Mensagem, se nós vamos se aposentar e se aposentarmos, se será como é hoje, né? Se não vai ser quase que um benefício social muito pequeno quando chegar a nossa vez de se aposentar. Eu não sei se você sentiu isso também, as pessoas caindo um pouco essa ficha da aposentadoria. Com essa reforma, né, ficou muito mais claro, né? Nós planejadores já vínhamos conversando com os clientes, com as famílias, né, alertando isso para a comunidade, né? Que a reforma realmente ela ia impactar significativamente a vida dos brasileiros e realmente elas vão ter que pensar de uma maneira diferente, agir de maneira diferente e buscar outras alternativas de acumular recursos por conta própria, porque cada vez mais a aposentadoria vai ser dedicada àquelas pessoas que realmente não têm condições de poderem viver com seus próprios recursos. Então, tem que ser feito realmente uma reserva, né? Isso tem que ser feito mensalmente, justamente para que ela consiga aí, no futuro, acumular o estoque financeiro necessário para ela manter o seu padrão de vida. Já que o INSS, né, infelizmente, ele não vai conseguir suprir essa demanda em função do déficit, em função também do aumento da expectativa de vida das famílias, né, do próprio homem, da mulher, e de outras mudanças que ainda virão com certeza para poder aí fechar essa conta, já que mesmo com todas essas mudanças ainda existe um déficit da Previdência bastante significativo, né? E também caiu essa ficha de que essa não será a única reforma até a nossa aposentadoria, né? Com sorte a gente vai ter pelo menos umas 2 ou 3 e também sempre o aumento, né? Aquela coisa, quando tá chegando pertinho, aumenta mais ainda. Não, quem tá agora com 65, o pessoal agora, as mulheres estavam com 60, que estão há 5 anos de se aposentar, já vão se aposentar com 62, ou seja, estava esperando 5 anos, vão ter que esperar 7. Então, isso tudo é muito dinâmico, né, Rogério? Exatamente, porque em países, né, como a Itália, na Alemanha, outros países da Europa, já vem aumentando, né, significativamente a idade para aposentadoria e até a questão do que é ser um idoso, né? Aqui para o nosso país, né, a pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais, mas para esses países que já tem uma característica de longevidade, né, já ultrapassa 60, alguns países já adotam como uma pessoa ser idosa 70 anos. Então, aquela questão, né, da pessoa entrar na fila, né, de um banco ou ter algum benefício, né, por passar num caixa do supermercado, né, no futuro vai se estender aí para mais 5, para mais 10 anos. Então, isso vai ser cada vez mais comum, né? Isso tudo em função do quê? Do próprio estilo de vida que as pessoas estão passando a adotar, e também pela prática de exercícios físicos, né, de uma melhor alimentação.
faz com que as pessoas vivam mais, e as pessoas vivendo mais, o governo vai ter mais, ele vai ter que demandar, né, mais recursos durante mais tempo para atender essas pessoas em suas aposentadorias. Com a diminuição, né, também do número de filhos, né, de pessoas aí ainda bastante informais e outras que estão fora do mercado de trabalho, o número de contribuições também para a Previdência Social diminui e vai diminuir, né, até pela questão do número de pessoas que nascem em relação ao número de pessoas que acabam sendo atingindo a idade acima de 60 anos, vai fazer com que esse número de pessoas entrantes, né, no sistema seja menor do que aquelas pessoas que estão saindo do mesmo, né? Porque hoje nós temos aí um sistema solidário, né, de solidariedade. Esse é o sistema, né, que é isso que o Rogério está falando. O sistema, né, pela legislação, a conta é a seguinte: quem está recebendo agora, está recebendo porque alguém pagou, né? E assim então, por exemplo, nós estamos agora pagando porque esperamos receber. Quando chegar a nossa hora de receber, alguém vai ter que estar lá atrás pagando. E se não tiver ninguém lá atrás pagando, por conta de todas essas mudanças no mercado de trabalho, tecnologia, diminuição do número de filhos, vocês podem, e fora o rombo da Previdência que já tem, que vai ser maior ainda. Então a gente não está sendo pessimista aqui, a gente está sendo realista, né, Rogério? Exatamente, a gente está mostrando uma visão realista, né, do que acontece, né, dentro desse mercado, né, da capacidade que o governo tem de poder honrar com seus compromissos. E a economia é isso, né, ela mostra a vida como ela é e não como nós gostaríamos que fosse, né, porque realmente todos nós gostaríamos de poder estar poupando, né, num sistema público que atendesse todas as nossas necessidades no futuro, mas a gente sabe que não é bem assim e cada vez vai ser menos assim. Então as pessoas vão ter que realmente se planejarem, fazerem esse estoque financeiro, fazer essa poupança para o futuro delas, para aposentadoria de maneira privada, buscando alternativas aí de investimentos para que ela consiga aí no futuro pelo menos sobreviver ou manter o seu padrão de vida lá na frente. Importantíssima essa fala, né, do Rogério, a gente despertar para o que a economia nos diz, e as ciências em geral, né, da vida ser o que ela é, e não o que a gente gostaria que fosse, né? Então, por isso que é tão importante a gente estar atento aí ao jornalismo diplomado, né, que está sempre consultando as fontes, as pessoas que estão próximas às universidades, né, porque a gente não pode cair nesse otimismo cego, né? E isso também é uma corrente de pensamento que a gente tem não só aqui no Brasil como no mundo, né, de criar-se uma bolha, né, de expectativa que não é real, né? Então é importante ter sempre os pés no chão para essas realidades. Daqui a pouquinho a gente vai um rápido intervalo, Robinho. Daqui a pouco a gente fala então sobre essa questão mais palpável, né? Taxa Selic, Banco Central que teve recorde aí de pessoas entrando na Bolsa de Valores. A gente vai entender tudo isso com o Rogério Nakata, com a sua participação também. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 30, de volta com o Jornal da Mensagem. Hoje a gente está falando aqui de economia, de vida financeira, né, de vários pontos relacionados aí, uma das mais importantes metas para 2020, que é essa de tentar ter uma vida mais equilibrada, né, e entrar aí para o rol das pessoas que conseguem guardar um dinheirinho. Isso é importantíssimo também, né? A gente falou muito disso no ano de 2019. O que eu queria começar aqui o nosso ponto com o Rogério, recomeçar na verdade. A questão do investimento, Rogério, por mais que a gente fale, ainda existe aí um preconceito de muita gente para ir para outros mares, né, outras águas. A gente tem aí historicamente essa cultura da poupança, de deixar o dinheiro parado lá, e por conta até de publicidade, muita que foi feita no passado recente ainda é feita, a gente tem essa ideia de que o fato do dinheiro estar na poupança, ele está rendendo.
O que não é uma verdade, ou que é uma verdade muito pequenininha mesmo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sempre é interessante, né? Um bom exemplo disso é quando se pega, por exemplo, prêmios como a Mega da Virada, né? Quando se faz uma comparação, sempre se faz com relação à caderneta de poupança, né? Quanta pessoa teria de rendimento se ela colocasse todo aquele dinheiro na caderneta de poupança. E a gente diz que a caderneta de poupança realmente não é uma boa referência. Porque o ouvinte tem que ter ideia que existe uma coisa chamada inflação. Inflação, ela sabe muito bem que aquele dragão, né, ou aquele efeito que acaba tirando o poder de compra das famílias. Então, se ela pegar o valor que ela teve de rendimento na poupança, menos o que rendeu de inflação no ano, ela vai ter o que a gente chama de taxa de juro real. Então, a poupança praticamente esse ano, ela vai equivaler ao que a gente teve de inflação, né, em 2019. Então, o rendimento dela foi praticamente pífio, né, em comparação a outras aplicações financeiras. Então, falar hoje de investimento, a poupança realmente está totalmente descartada, né? Ela é algo só para situações assim extremamente emergenciais, um valor pequeno que ela deixa ali, mas se ela realmente quiser investir para realização de qualquer outro objetivo, até para a criação de uma reserva financeira, ela tem que buscar outros tipos de investimento e começar a investir um pouquinho também nessa tal da educação financeira, para ela conseguir aí realizar seus objetivos e seus projetos de vida, né, mais almejados. Então existem oportunidades desde o Tesouro Direto, desde da aquisição de fundos de investimento, né? Agora tem um mercado bastante promissor de ações, né? Fundos imobiliários, mas a pessoa precisa realmente ter um pouquinho de formação, buscar um pouco mais de conhecimento, expandir aí um pouco seus horizontes para não ficar presa ao passado e não conseguir aí fazer com que o dinheiro dela cresça pelo menos um pouco para ela poder aí realizar esses sonhos, né? Ou quando a gente fala de poupança, a gente pode imaginar, como você disse, da inflação, que é 0 a 0, né? Que pega a inflação, pega a poupança, pode dizer assim, sem medo de errar, que fica no 0 a 0. Exatamente. Quando poderia estar esse rico dinheirinho, como dizia o tio Patinhas, rendendo ou aumentando de alguma forma. Mas muita gente acaba não fazendo esse caminho, até por preguiça de colher informações, mas também por medo, né? Medo de perder dinheiro, né? E até chegar a um investimento de alto risco, tem vários investimentos que não são de alto risco que são acessíveis, né? Exato, e hoje é muito simples a pessoa poder investir, né, em outras aplicações, né, em outros instrumentos financeiros, porque para abrir uma conta hoje numa corretora de valores que tem as mesmas regras do Banco Central, que o banco tradicional que ela tem, ela sai ali na rua e vê, né, ali no centro da cidade, segue para essas corretoras de valores. Então ela precisa, né, começar a tirar essa âncora, né, dos pés aí e buscar outras alternativas, né? E o primeiro passo seria realmente abrir uma conta numa corretora de valores que não custa nada, ela faz isso digital, aplicativo, né, via aplicativo, né? Ela faz isso sentado no sofá da casa dela e fazer uma primeira aplicação para ver como é que funciona, né? Pega lá seus R$50, seus R$100 e aplica, né? E vê como é que aquilo se desenvolve, né? Mas ela precisa dar o primeiro passo, né? Porque ela aprendendo como fazer isso e depois ganhando o gosto pela coisa, ela vai ver que é muito mais bacana do que deixar o dinheiro dela na poupança, do que investir num título de capitalização, por exemplo, que no final das contas ela vai ganhar menos do que se ela investisse na própria poupança, ou se ela tirar antes ela vai ter um prejuízo enorme, através de investimentos alternativos, né, como o próprio Tesouro Direto. Essa questão de abrir a conta na corretora, o Rogério fez uma analogia muito bacana. Para você ter uma poupança, você precisa de um banco. Para você ter um investimento, qualquer, seja ele qual for, o caminho é uma corretora. Então, o banco é o meio do caminho para ter uma poupança, para, né, deixar o seu dinheiro lá, e a corretora é o meio do caminho para você fazer um investimento. Isso é a regra do Banco Central, né? Não tem como burlar essa regra.
Exatamente, precisa ter um intermediário financeiro para que ele faça essas operações, né, por exemplo, de compra e venda de títulos públicos, de compra e venda de ações, de compra de títulos como o CDB, uma LCI, uma LCA, né, que são títulos aí, são de emissores bancários, né? Então é importante, né, que ela tem que ter, né, esse vínculo com essa instituição, até para que ela tenha segurança, né, de que ela está fazendo uma operação que inclusive está lá identificada, né, junto à Bovespa, né, que aquela operação foi feita e foi feita em seu nome. Muito bom. A gente está falando aí de alguns investimentos e alguns deles, né, depois da poupança, né, a poupança eu acredito que não é nem investimento, né, só deixar o dinheiro parado lá. Mas o Tesouro Direto, que é o fato da gente emprestar o dinheiro para o governo, né, fazer esse empréstimo e, claro, receber por isso, muito dele é baseado na Selic, né, a taxa Selic, que teve uma queda significativa aí nos últimos meses. Em tempos áureos para os investidores, a Selic já foi bem maior. A gente está falando aí de um prazo, de um passado muito recente, que as pessoas chegavam a ganhar mesmo alguma coisa com a Selic. Chegou, acho que você tem uma memória melhor que a minha, aqui uns 7, 6. Uns 3, 4 anos atrás estava em 14,5%. 14, misericórdia. Imagina quem estava investindo com a Selic a 14%. Hoje a Selic está 4,5%. 4,5%. Então imagine, algumas coisas já não estão mais tão atrativas. Para quem plantou naquela época, bacana, legal. Mas para quem viu essa Selic tão alta também, eu imagino como vocês devem estar tipo, meu Deus, né? Tipo, olhando assim, eu não acredito que, né? Porque aí a galera não perdi a oportunidade, né? Perdi a oportunidade, né? Não, a gente não sabe o futuro como é que vai ser. Mas o fato é, com a Selic a 4,5%, antes até da gente falar da Selic, eu queria que você explicasse o que é a Selic, né? E por que a gente fala tanto da Selic? A Selic é a taxa básica de juros da economia, né? E ela serve como uma referência, não só para determinar, né, a taxa básica de juros, né, mas também para controlar a inflação. O que acontece, né? Quando se aumenta, se decide, né, naquela reunião do cupom, que acontece a cada 45 dias aproximadamente, né? Se decide aumentar a taxa de juros, por exemplo, isso faz com que os empréstimos também que as famílias tomam, né, fiquem mais caros. Esses empréstimos ficando mais caros, obviamente a demanda por consumo diminui, né, e as próprias lojas, né, as fábricas vão ter que ou segurar os preços ou diminuir os preços para continuar havendo consumo. E por outro lado, do lado do investidor, é interessante porque com a taxa de juros mais alta, né, a remuneração, por exemplo, dos títulos públicos acaba sendo mais atraente do que ela colocar o dinheiro dela, vamos dizer assim, na economia real, né, montando um negócio próprio, ampliando o seu parque fabril e assim por diante. Agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento de queda nas taxas de juros. Com a queda nas taxas de juros, se espera, né, que a economia volte a rodar, a fluir, porque a demanda por empréstimos e por consumo aumente. Mas a gente está vivendo um momento tão ímpar, né, tão interessante, que esse consumo ainda ele está bastante tímido, né? Tirando aí Natal, Black Friday, a gente vê ainda um consumo bastante tímido, até porque a gente tem mais, né, quase aí, agora um pouquinho menos, né, de 12 milhões aí de desempregados. 11 milhões e alguma coisa. 11 milhões e 800 mil agora, mas né? Ainda são vários dígitos. Ainda são vários dígitos, é muita gente desempregada, é muita gente também subemprego, né? Ainda também na informalidade. E isso requer daí do Banco Central um desafio, né, de continuar aí tentando diminuir a taxa de juros para ver se a economia retoma. Mas, por outro lado, né, precisa ser feito os investimentos, infraestrutura, as reformas precisam continuar continuarem andando para que isso se destrave e realmente a economia aí volte a funcionar e os empregos voltem novamente, né? Então, essa tal da Selic, ela é bastante importante, ela é calibrada de forma que ela consiga atingir todos os setores aí, seja ele não só o financeiro, mas também voltado aí à questão de controle da inflação e também relacionado à questão da empregabilidade, né?
Rogério, me diga uma coisa, né? O primeiro ali, a opção de investimento quando a gente tem é Tesouro Direto, que é os títulos públicos, né? Como a gente falou. Com a Selic nesse nível, o que você indicaria de produtos, né? Produtos financeiros que tem alguma taxa pré-fixada, alguma coisa assim? Qual que é a sua orientação para esse ano de 2020? Hoje, né, o Tesouro Direto, para a pessoa fazer ainda a reserva financeira dela, é algo ainda interessante, né? A longo prazo? Não a longo prazo, só se for títulos atrelados à inflação, né, porque eles já têm um fator que você tem uma rentabilidade ali real, né, mais a variação da inflação, mas hoje existem aí títulos privados, com próprios CDBs aí, que também são até de um pouco mais de longo prazo, alguns chegando até 5 anos, que pagam aí uma taxa interessante, acima aí do 120% do CDI, que dão para ela uma certa segurança, estabilidade, né? E ela pode contar também com outra coisa, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né, que protege 250 mil reais, de até né? 250 mil reais, né, para que caso essa instituição tenha algum problema, né, um pequeno investidor possa receber esses recursos de volta. Mas aí ele recebe por investimento? Ou por totalidade do que ele investiu? Por totalidade, né? Tudo que ele tem naquela corretora. Tudo que ele tem naquela instituição, até 250 mil reais, desde que os produtos sejam, né, poupança, seja aí dinheiro em conta corrente, seja LCI, LCA, né, os CDBs que eu já citei, as letras de câmbio. Esses são os títulos, né, que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Os demais, eles não contêm esse tipo de proteção, né? E aí, né, existe também as oportunidades que as pessoas podem estar agora dando mais atenção, como investir, né, uma parte dos seus recursos em renda variável, como por exemplo ações ou fundos de ações, ou até os fundos imobiliários. Mas a pessoa precisa ter muito cuidado, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes, que não existe o investimento da moda. Existe sempre aquele mais adequado aos seus objetivos. Não adianta nada, a pessoa quer comprar um carro daqui a 6 meses e ela pega todo o dinheiro dela e investe em ações. Pode ser que ela se dê muito bem, né? A bolsa continue aí tendo picos de alta, né, e batendo recordes atrás de recordes, mas de repente pode ter um aumento na escalada, né, da guerra aí entre Estados Unidos e Irã, e tudo isso se reverter. Então o mercado ele é bastante dinâmico, né, e as pessoas precisam estar atentas a isso, né? Um dia outro, exatamente, né? O mercado vê dia após dia. Então, para isso, ela precisa realmente calibrar, né, e pensar no que a gente chama de contexto, né, que isso é o que é o mais importante, ver qual é o objetivo dela, o que eu quero adquirir, o que eu quero atingir, né, com essa minha poupança, somado ao tempo que eu tenho para poder fazer o resgate desse recurso. Aí sim eu vou buscar um investimento mais adequado. Então nem sempre o investimento mais adequado, e não recomendo que as pessoas façam isso, é aquele investimento da moda. E sim entender quais são os ativos mais interessantes para a pessoa poder aí se planejar em razão de cada um desses projetos que ela tem. Ô, Rogério, me diga uma coisa, quanto tempo você está nessa área de consultoria financeira, desde o comecinho, mais ou menos? De palestras de instituições, mais 70 instituições que a gente já passou desde 2000. Muito tempo, né? Bastante tempo. 20 anos já. E trabalhando com consultoria, mesmo atendendo as famílias, desde 2010. Eu estou te perguntando isso porque eu percebo na sua fala bastante ponderação, né? E a gente percebe que se uma pessoa que está há 20 anos, né, nessa área tem esse espírito de ponderação, imagine, né, nós que estamos chegando agora, estamos tentando poupar alguma coisa. Então, assim, quando se fala de dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado. Não é um cuidado no sentido do medo que te trava, mas essa ponderação, né? A gente não vê aqui o Rogério falando de investimentos da moda, né? E é justamente esse sentimento de modinha, né, que muitas vezes faz muita gente perder muito dinheiro, como a gente teve o caso das moedas, criptomoedas,
criptomoedas, né? Eu acompanhei bem esse mercado, vi muitas pessoas perdendo muito dinheiro com isso. Tá isso hoje? Isso, 2019 foi a quebradeira total, né? Muitas empresas, né? Mais de 50 empresas aí quebraram, porque as pessoas aí, já tinham ouvido falar em Bitcoin em 2017, 2018, e aí algumas empresas, né? E alguns estelionatários aí viram uma forma de fazer as criptomoedas, né? Um novo boi gordo, uma nova empresa, né, no formato de pirâmide financeira. Especulação. E começou a atrair muita gente para isso. E muitas pessoas acabaram colocando os seus reais ou até vendendo bens para entrar em negócios como esse. Só que elas não se atentavam, que praticamente elas estavam entrando ali numa arapuca, né? Onde elas colocavam o dinheiro delas ali dentro de uma plataforma, né? Essa plataforma não tinha nenhum tipo de regulação, né? Não era fiscalizada por nenhuma instituição, seja ela CVM ou Banco Central. E quando esse era o maior risco. Esse era um dos grandes riscos. E quando de repente essa pessoa ia resgatar o dinheiro, né? Ela tinha dificuldades para fazer isso, ou de uma hora para outra o site saía fora do ar. Ou seja, o site saindo fora do ar, você não tem mais como, através de senha, login ou qualquer outra coisa, né, fazer o resgate daquelas criptomoedas, daqueles recursos que você tinha ali investidos. Ou seja, é o que eles chamam tecnicamente de scam, né, quando a empresa fecha de uma hora para outra. Isso aconteceu com N empresas. Estelionato, né? É um verdadeiro estelionato, né? Muitas pessoas nunca investiram, por exemplo, em ações, né, que achavam arriscado, e colocaram o dinheiro delas aí em coisas muito mais arriscadas que ações. do que ações, né? Em vez de colocar o dinheiro delas em empresas brasileiras, né, que elas veem notícias, estão ali acompanhando o desenvolvimento delas, colocaram em empresas que apareceram de uma hora para outra sem qualquer tipo de credibilidade. E fora do país também. Fora do país, né, com sites alocados em países, até em paraísos fiscais, por exemplo, e acabaram aí perdendo todo o seu recurso, né? A gente percebe aí, né, como que a gente fica suscetível à questão da ganância, né? A ganância, ela mexe mesmo, né, com o imaginário das pessoas, né? Mesmo pessoas precavidas numa situação como essa acabam jogando, apostando alto, apostando tudo, todos os seus recursos, né, colocando em risco até mesmo sua família por conta desses apelos todos, sobretudo na internet. Agora, nesse ano agora de 2019, o número de brasileiros na Bolsa cresceu muito, né? A Bolsa terminou o ano com alta de 32%, um número que só foi possível graças à chegada aí do pequeno investidor no mercado de ações, sendo o melhor desempenho desde 2016. Esse aumento dos brasileiros na Bolsa é também uma frustração aos baixos rendimentos da renda fixa, ou você atribui a outras questões? Tem isso, né, de o investidor ele perceber que ele não vai ter mais aqueles 1% ao mês, né, que ficou na cabeça do brasileiro, né, de receber 1% ao mês de juros, que levaram ele a entrar para esse mercado de bolsa, né? E também pela questão, a gente sabe muito bem a questão da moda, né? Como é aquela coisa que acaba sendo anunciada e falada várias vezes, as pessoas começam a se aventurar e colocar o pezinho delas também na compra de ações. E aí, né, aquela coisa, vale realmente ela avaliar se faz sentido para ela colocar o dinheiro dela ali ou não, se ela tem uma visão de longo prazo, né? Porque bolsa não é um investimento de curto prazo, né? É sempre bom salientar isso, é um investimento de longo prazo, não menos do que 5 anos. Então, existem ciclos, né? Assim como a bolsa lá atrás foi um bom negócio, depois acabou sendo um mau negócio, né? Na crise lá de 2008, 2009, lá na frente também a gente precisa ficar atento que existe esses ciclos de alta e de baixa, e que o momento, por exemplo, das pessoas terem entrado na bolsa é quando a bolsa estava em baixa, né? Porque daí elas teriam comprado muito mais ações, e agora quando esses picos que tiveram aí, muitas delas poderiam ter feito a realização dos lucros, né? Vendendo essas ações ao mercado, né? Embolsando esses lucros de repente para a realização dos seus objetivos ou para a conquista de outros que ela tinha em mente.
A necessidade de um estudo constante, né, do Rogério, e a gente percebe isso na fala dele também. Para esses investimentos de renda fixa, né, como a gente falou aí, depois da poupança, a gente pode imaginar uma escala, assim, uma escadinha, né? Então, acho que antes da poupança ainda tem aqueles jurinhos do FGTS, me fugiu agora a rentabilidade. O FGTS rende uma taxa menor que a poupança. 3%. Isso. Mas tem um nome, agora eu me esqueci. Então tem essa taxinha aí do FGTS, que piquititica, aí tem a poupança. 3% mais TR, né, que é o FGTS. Exatamente, isso. TR, exatamente. Então tem essa taxinha, tem a poupança, e aí a gente tem vários títulos públicos, as ações, etc e tal. No caso das ações, como que o cidadão comum ele pode acessar isso? Porque os títulos públicos, o meio do caminho é a corretora. No caso da ação, qual que é o meio do caminho? Também é via corretora. Sempre corretora. Sempre corretora, né? A corretora é o intermediário necessário para ela poder fazer a entrada dela, né, nesse mercado de bolsa, e conseguir comprar ou vender essas ações. Daí a corretora vai oferecer para ela o que a gente chama de home broker, que é uma plataforma de negócios ligada na bolsa, para ela poder comprar e vender essas ações, né, através dessa plataforma tecnológica. Quando a gente fala de ações, para dar um exemplo aqui para o nosso ouvinte que nunca pôs o seu pezinho lá, a gente pode dizer aqui, por exemplo, uma empresa como a Apple, a Microsoft, que tem um ranking ali das empresas mais valiosas da Bolsa nos últimos anos, né? Uma ação de uma empresa como essa, uma multinacional, custa quanto? Aí depende, né? Mais ou menos. Eu não acompanho, né? Uns R$200? Mais ou menos isso, né? E depende aí de empresa para empresa, né? Mas, por exemplo, você pega empresas aí como a Petrobras, está em torno de quase R$20, né? Outras empresas como Magazine Luiza também, próximo dos R$17, R$18. Então, isso por ação. Mas quando a pessoa vai comprar, ela pode comprar um lote de ações, que é de 100 ações, ou ela pode comprar no mercado fracionário. Obviamente, se ela tiver a possibilidade de comprar um lote de ações, né, que é no mínimo de 100 ações, aí ela vai ter mais fácil... ela vai conseguir negociar mais rápido essas ações do que ela comprando ou vendendo isso no mercado fracionário, né? Porque é o que o mercado diz, né? Tem mais liquidez, né? Então tem a forma, né, de comprar. Eu posso, dependendo da forma como eu comprar, eu posso ter mais liquidez. Liquidez é essa necessidade de remanejar, né? Não exatamente retirada, mas remanejar. De você transformar aquele ativo que você tem em dinheiro mais facilmente, né? Ou seja, liquidez é sempre isso, é resgatar. Resgatar, exatamente, né? No caso das ações é transformar, realizar, né, o lucro dessas operações que você realiza aí em bolsa, né? São muitas empresas que entram na Bolsa também, né? A gente teve várias empresas que entraram agora em 2019. Acabei de ler uma notícia que a Natura comprou a Avon e agora é o 4º conglomerado de beleza do mundo, né? E isso é uma notícia que impacta diretamente as pessoas que têm ações do grupo Natura, que agora vai ser Natura Avon, né? Que a Natura engoliu a Avon. Esse tipo de notícia é uma notícia que as pessoas que têm ações do mercado, elas estão sempre atentas, né? E a gente tem sites especializados, jornalistas especializados que vão dando esse parâmetro. Então, assim, o ônus de você investir na bolsa é que você tem que ser uma pessoa que gosta de ler jornal, né? Gosta de estar atento ao que está acontecendo. É importante ela acompanhar, porque é o dinheiro dela que está sendo ali investido, né? E com uma notícia como essa, por exemplo, que aconteceu, né, da Natura mais Avon, só num dia, né, o crescimento do papel foi quase de 5%, né? Então, o que é alto. Que é bastante alto, né, para um dia. Então, se você pensar, né, que a poupança não paga isso no ano, então é bastante expressivo. Então, hoje tem, além dos sites, né, especializados, as próprias corretoras, elas emitem informativos, né, newsletters, né, e até muita coisa em vídeo também, falando, né, e dando parecer de todas as empresas aí, pelo menos as mais negociadas no mercado, né, para que as pessoas possam aí ter mais informações a respeito de cada uma delas e poder por si, né, tomar suas melhores decisões. E também, né, as próprias corretoras lá têm suas mesas de operação, onde elas têm profissionais que vão orientar e ajudar as pessoas que querem investir nesse mercado também.
comprar a ação de uma empresa, para a gente fechar, Rogério, dá a ela recursos, capital de investimento. Como é que funciona isso do ponto de vista de mercado? Quando eu compro uma ação, eu estou fazendo exatamente o quê? Além de esperar rentabilidade, do ponto de vista da empresa, como eu estou colaborando? Você, na realidade, quando você compra uma ação, né, você está comprando uma pequena parcela de uma empresa, um pedacinho de uma empresa, né? Você passa a ser um sócio, né, um co-sócio daquela empresa que você adquiriu. E você tem aí a oportunidade, né, de participar dos lucros que essa empresa vai estar oferecendo. E quando você investe em empresas como essa, né, no chamado IPO, né, que é o Initial Public Offer, que é a oferta pública de ações, né, a primeira vez que ela lança isso ao mercado, você está capitalizando essa empresa para que ela possa aí, através desses recursos, aumentar seu parque fabril, contratar mais pessoas, né? Isso que é um ponto importante, né? Crescer, né? Para que ela lá mais à frente ela possa, com os lucros, né, dividir isso com todos os seus acionistas. Então, ao invés de investir, por exemplo, né, em negócios fraudulentos como criptomoedas, né, em empresas, né, que acabaram lesando muita gente em 2019, é muito mais interessante a pessoa colocar esse dinheiro em ações de empresas que são confiáveis, né, brasileiras, tantas dando resultado, né? Tantas proporcionando resultados excelentes, né, como a própria Petrobras, né, que é acessível, né? Que é acessível, que mudou bastante, né, a sua governança. Tem aí o Magazine Luiza, né, tem Localiza, né, até empresas aí do setor de startups que estão aí chegando. Unicórnios. Exatamente. Os unicórnios, vamos explicar rapidinho aqui, o unicórnio é aquele que já está batendo R$1 milhão, né, alguma coisa assim, né? As empresas que tiveram uma alta rentabilidade em pouco tempo. São empresas aí que são disruptivas, né, que a gente fala, né, que mudam, né, o paradigma de negócios de um dia para a noite, né, e isso acaba fazendo com que atraia também muitos investidores. Então, investir em ação é investir no país, né, é investir nas empresas que estão no país ou fora deles, né, mas que tem aí uma razoabilidade, né, e faz sentido colocar o seu dinheiro em algo que você sabe, né, que tem aí uma expectativa de um futuro interessante e que contribui para o próprio desenvolvimento das empresas e do próprio país pelas quais elas pertencem, né? Muito bom. Para fechar, Rogério, qual a dica que você dá para quem acompanhou quietinho hoje o Jornal da Mensagem, estava só lá prestando atenção e quer começar aí a, quem sabe, molhar o pezinho nesse mercado de investimentos, como você disse, né? Tá olhando o mar de longe lá e quer colocar o pezinho dentro da água. O que elas precisam fazer primeiro é fazer todo um orçamento, né, para ver a capacidade que ela tem de dedicar uma parte dos seus recursos para isso, né? Isso deve ser feito sempre depois do seu maior recebimento. Vamos supor, recebe todo dia 10, então já separar lá alguns R$1.000, alguns reais ali para fazer os investimentos dela, para que ela consiga aí fazer desse ano de 2020 um ano diferente, né? Onde ela vai poder começar a investir, onde ela vai começar a pensar em criar a sua primeira reserva financeira, que acho que o primeiro ponto que ela tem que pensar é muito mais investir em ações, investir em fundos imobiliários, investir nos ativos da moda. Ela pensar primeiro, será que eu tenho pelo menos 6 meses das minhas despesas salvaguardadas, né, em algum ativo de alta liquidez, né, seja ele, por exemplo, Tesouro Selic ou um fundo de investimento com uma taxa de administração baixa. Se eu não tenho isso, então eu primeiro preciso fazer isso para depois pensar em investir em ações e qualquer outras aplicações aí mais dinâmicas, né? E antes disso, pagar as contas também, né? E antes disso, pagar as contas, né? Não adianta nada entrar no feirão, limpar o nome e daqui a 6 meses sujar o nome de novo, né? Então, acho que seria uma dica fundamental. E investir mais nessa área mesmo, né? Seja buscando mais informação e conteúdo a respeito do assunto, seja contratando profissionais que possam ajudá-la aí a trilhar esse caminho de maneira mais segura e mais tranquila. Muito bom. Rogério, olha só, posso agradecer a sua gentileza mais uma vez, que seja um excelente ano para você financeiramente e também emotivamente, a sua família, né, as questões pessoais, que Deus te abençoe. Obrigado aí pela generosidade com os nossos ouvintes também, viu? Eu que agradeço a você, né, aos ouvintes da Rádio Mensagem, que todos aí tenham
um ano de muita paz, muita saúde, né, e de muita prosperidade. Muito bom. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí fechando o Jornal da Mensagem nessa segunda-feira com as informações do esporte. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9h mais 1 minuto. Esporte. E vem chegando o Luiz de Oliveira com as informações finais dessa edição do Jornal da Mensagem e a Copinha nesse mês de janeiro, não é mesmo, Luiz? Vamos falar então de Copinha, a Copinha que está no seu pleno andamento, claro que sem muita importância no momento, em razão da quantidade, o espaço de time que tem a Copinha. Meus amigos, razão que acho que nenhum grande jornal, nenhuma grande emissora da área esportiva está dando essa atenção para a Copinha. Sabemos que são 127 times, com 32 chaves, antes era 128, mas em razão da saída, do WO da equipe do Flamengo, então 127 times estão na participação dessa Copinha na primeira fase de classificação. E para o rádio rotativo, dizendo que o Taubaté na primeira estreia bateu o Capital por 3-0, o Atlético Mineiro surpreendentemente perdeu para o River do Piauí por 1-0. E hoje, logo mais, nós teremos, 12h45, um horário meio esquisito, em Taubaté, no Joaquinzão. A equipe do Taubaté vai pegar o River e o Capital de Tocantins recebe o Atlético Mineiro na partida das 15 horas. E na cidade de Guará, Mantiqueira, que perdeu a primeira partida para o São Bernardo por 4-0, hoje às 13 horas vai enfrentar a equipe carioca do Resende. Essa é a sequência da Copinha nas participações de hoje. E também a Copinha teve sua sequência ontem, domingão, os resultados somente dos grandes, que é impossível falar todos os resultados. O Corinthians na primeira partida bateu a equipe do Retro de Pernambuco por 2-1, Santos 4-1 no Timon, ou Esporte Clube Timon, e a equipe do Palmeiras bateu a União do Mato Grosso por 3-1, enquanto que São Paulo, surpreendido, acabou empatando com o Operário do Paraná em 0-0. Por falar nisso, a torcida já está pegando, já está cornetando a equipe base do São Paulo por esse empate de 0-0 com o Operário do Paraná. E logo mais também, pelos grandes, nós teremos o Olímpico de Sergipe contra a equipe do Santos, Fluminense do Piauí enfrentando a equipe do Corinthians, e amanhã nós teremos o Palmeiras, Esse Palmeiras é o Palmeiras do Rio Grande do Norte, com a equipe do São Paulo na partida da noite das 21h30. E olha, minha gente, ontem também o Palmeiras bateu Petronilha por 2-0 e chamo a atenção do seguinte, Lucas Lourenço, esse número 10, 18 anos, será o grande destaque dessa Copinha. 2 partidas que pudemos acompanhar, já estalou os olhos para esse 10, muito bom passador, toca muito bem e arremata também com muita eficiência. Marca esse nome da Copinha de 2000 agora, que está acontecendo em 2020. Lucas Lourenço é o nome da Copinha da equipe do Santos, sem dúvida nenhuma. Minha cara Ana e amigos do jornal, voltarei a falar de esporte às 10h30. Bom dia. Valeu, Luiz. Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho o Luiz volta também. Deixa eu dar um recadinho aqui pro pessoal do SAI e também a prefeitura que está acompanhando o Jornal da Mensagem. O seu Julinho Martins mandou aqui um recado, quase um pedido de socorro. Diz que a rua João Feliciano está lamentável. A chuva arrebentou um mau serviço que foi feito pela empreiteira. Pede aí com urgência a presença de pessoas da prefeitura, funcionários, na rua João Feliciano. Uma reclamação já de algumas semanas aqui dos nossos ouvintes por conta da obra que foi feita por lá.
os moradores estão bastante insatisfeitos também. E uma notícia que chegou agora de última hora diz o seguinte, que a Embraer colocou e coloca, a partir desta segunda-feira, cerca de 16 mil trabalhadores de todas as unidades da companhia em férias coletivas. Em recesso desde o fim de dezembro, os funcionários da empresa devem voltar ao trabalho somente no dia 20 de janeiro. É uma quantidade expressiva, de trabalhadores aqui, sobretudo em São José. No total, 16 mil nessa paralisação da Embraer. Essa medida, que já havia sido anunciada em outubro do ano passado, faz parte dessa reestruturação interna da fabricante de aviões para a separação da área comercial da aviação executiva e defesa. A Embraer negocia com a Boeing a criação de uma joint venture que englobará o braço da aviação comercial da fabricante brasileira. O negócio ainda depende do aval de órgãos como, por exemplo, a Comissão Europeia e também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Com essas informações, um ponto final no Jornal da Mensagem. Amanhã estaremos de volta às 7h30 da manhã, ao vivo, trazendo as informações do que é notícia aqui na nossa região. E hoje, ao 12h15, no programa Falando de Vida, nós teremos ao vivo também a presença do padre Luiz Fernando Soares, fazendo um balanço do que foi esse ano da Rádio Mensagem, o ano de 2019 e também as projeções para 2020. Para você, uma excelente semana e fique conosco nessa semana também, acompanhando a programação da Rádio Mensagem há 26 anos, evangelizando. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.